Ok, irmão, graça e paz. De volta, né? Mais uma terça-feira abençoada. Olha ali, Marcos capítulo 14. Que magnífico, né? Que estudo precioso, irmãos. Vamos continuar esse estudo. Nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos falando sobre a prisão, o processo e a negação. E hoje, exclusivamente nessa terça-feira, nós vamos falar sobre o processo contra Jesus no Sinédrio. Irmãos, Jesus indo para o Sinédrio, a júri. Interessante, né, irmãos? Quantas lições preciosas. Olha aqui, vamos ler Marcos 14, a partir de 53, que é que nos diz a palavra. Diz assim: E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. Pedro seguira-o de longe até ao interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquecendo-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam alguma testemunha contra Jesus para o condenar à morte e não acharam. Lógico que não acharam. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Vou ficar por aqui, você depois vai ler o Marcos capítulo 14, de 53, tá ok, irmãos, ao 65. Olha, vamos destacar nessa terça-feira o seguinte assunto, né? O processo contra Jesus no Sinédrio. Irmãos, nós aprendemos exatamente aqui que o processo que terminou na sentença de morte de Jesus estava corrompido, estava completamente sujo de muitos e gritantes erros. Era um julgamento troncho e errado. Olha aqui, irmão, veja só. Nós vemos assim, vamos ver alguns erros aqui. Primeiro, as autoridades já haviam decidido a matar Jesus antes mesmo de julgá-lo. Olha para aí que erro tremendo, né? Então, independente daquele julgamento, por gente estava querendo matar Jesus, as autoridades, tá certo? E aí atropelaram todas as normas do julgamento. Não foram de trâmite legal, ok? Suas leis não permitiam um prisioneiro ser interrogado pelo sinédrio à noite. Olha aí, e foi o que aconteceu no dias antes de um sábado ou de uma festa. Todas as sessões estavam proibidas. E Jesus ali sendo julgado. Vocês entenderam aí o processo? Nenhuma pessoa poderia ser condenada senão por meio de duas testemunhas. Mas foi o que eles fizeram. Então eles contrataram falsa testemunha contra Jesus. O anúncio da primeira pena de morte só poderia ser feito um dia depois do, vamos dizer assim, do processo. Aí sim é que poderia dizer qual seria a sentença. Nenhuma condenação poderia ser executada no mesmo dia. Não poderia, não, estava totalmente errado. No entanto, eles sentenciaram Jesus à morte durante a noite, olha, e logo cedo levaram a Pilatos para que esse lavrasse a sua pena de morte, ou seja, assinasse a sua pena de morte. Então, querido, o que é que nós vemos? Que Jesus é levado justamente para ser julgado, para ter uma sentença com alarmante e gritante erros. Totalmente errados. Mas eles queriam matar Jesus, ok? Bom, segundo lugar, Jesus é levado para o Sinédrio. O que é no Sinédrio? Então Jesus, na verdade, ele passa ali pelo Sinédrio. E o Sinédrio, meus irmãos, nada mais era do que a Suprema Corte dos Judeus. Ali estava a nata
né, religiosa, a nata dos grandões, das pessoas que tinham poderes nas mãos para fazer o que eles quiserem. E Jesus estava ali, olha, no Supremo, na Suprema Corte dos Judeus. Então, era composta essa Suprema Corte de 71 membros, entre eles havia saduceus, fariseus, escribas e anciões, que eram justamente homens respeitados, eram os idosos, né? Todo mundo respeitava os anciões. O sumo sacerdote presidia o tribunal. Então era justamente eles quem tomava conta, presidia e dava toda a sentença, tá certo? Então veja só, Jesus passou por esta nata religiosa e foi condenado injustamente e cruelmente. Foi isso aí que Jesus passou, tá bom, irmãos? Mas olha só, nós ainda vamos aprender aqui, né? A negação de Pedro no pátio da casa do sumo sacerdote. Quem era Pedro? Um dos discípulos, estava lá, não é? E quando a gente vai ver a vida de Pedro, né? Pedro foi um homem de forte contraste. Presta atenção aqui, não é? Olha quantas coisas precisam a gente ter para a gente aprender amanhã no PG sem falta. Fortes contrastes. Ou seja, Pedro foi um homem, na verdade, né, que tinha arroubos de intensa ousadia. Pedro era um cara ousado. Sabe? Quando foi prender Jesus, ele pegou a espada, pum, lá no soldado lá, e tora a orelha do sumo sacerdote lá, e Jesus coloca. Não é verdade? Então, ele era ousado, tá certo? Então, mas também ele tinha atitudes de extrema covardia, ok? Ou seja, era um homem de altos e baixos. Então Pedro, veja só o que aconteceu com ele, no momento quando Jesus está sendo ali julgado, aí o que é que Pedro faz? Pedro fugiu, deixando Jesus só. Não quis saber de Jesus. Pedro, outros discípulos, todos apareceram e deixaram lá Jesus. Então Pedro agora segue a Jesus de longe, estava lá só observando, lógico, com medo também de entrar no bolo e ser preso e talvez condenado, mas ele agora deixou Jesus de longe, ele seguia Jesus de longe. Então era realmente um homem complicado, né? Então Pedro se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, ele estava escondido, enquanto ele estava num lugar bem quentinho ali, né, se aquecendo na fogueira, e só olhando o circo pegar fogo, no ditado de hoje. Então Pedro, na verdade, tá certo? Ele estava ali no meio daquelas pessoas escarnecedoras, escondido enquanto Jesus estava sendo julgado. Percebeu, irmãos? Você já percebeu quantas lições nós vamos aprender? Tem mais lições aqui. Mas eu quero contar com você, né, nessa terça-feira, sem falta nos PGs. Ok? 4 PG à tua disposição. Escolhe o mais próximo. E olha que estudo fantástico esse estudo. E esse estudo eu tenho certeza que nós estamos ali, irmãos, juntos para trazer esse estudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Posso contar com você amanhã? Então, ou seja, nessa terça-feira, dia 18, com certeza, né? Então, até amanhã, até terça-feira agora. E se Deus assim nos abençoar, nós estaremos lá com um estudo fantástico para glorificar o nome de Jesus. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.